Bem-vindo ao Future Enterprise Show. Neste episódio especial, temos como convidados Rosália Rodrigues, vogal do Conselho Diretivo do Instituto de Gestão Financeira e Equipamento da Justiça; Maria José Campos, administradora executiva e COO do Millennium BCP; e Jorge Graça, administrador executivo e CTIO da NOS. O Future Enterprise Show é oferecido pela IDC Portugal e pela Nova IMS em parceria com a Nexlens. Muito bem, e agora sim iniciamos mais um Future Enterprise Show, uma iniciativa da IDC em parceria com a Nova IMS e com o apoio da Nexlens desde o início. Enfim, tem sido um ano intenso, com várias entrevistas, com várias personalidades que nós acreditamos que de facto estejam a marcar aquilo que é o processo de transformação da nossa economia, e portanto estamos a falar aqui de personalidades de vários setores e muitas personalidades que têm sido, digamos assim, dinamizadores desse ecossistema de transformação, como dizíamos há pouco, esse trabalho em parceria entre aquilo que são os players da IT e aquilo que são os vários players da indústria é fundamental para esse processo. Portanto, queria agradecer, agora sim já conhecemos os nossos convidados que estão aqui no painel. Muito obrigado a todos, Rosália, Maria José, Jorge, muito obrigado pela vossa presença. Mas para começarmos aqui a nossa conversa, eu passo a palavra que é o meu co-moderador, David, força. Obrigado, Gabriel. Dizer que o mundo está em transformação é um clichê, mas ia-os convidar para olharmos para casos específicos. Vamos olhar, por exemplo, para a Apple. A Apple é uma maior empresa em termos de cotização bolsista do mundo e, de facto, se a Apple fosse um país, era a 8ª maior economia do mundo. Tem uma cotação bolsista que é superior ao PIB de países como Canadá e Itália e está muito rapidamente a aproximar-se dos países com a 5ª maior economia, que são o Reino Unido, França e a Índia. É uma diferença que existe hoje em dia. Nunca a humanidade teve empresas tão grandes e tão poderosas. E esta transformação, que é uma transformação tecnológica, está obviamente a atingir todos os setores e temos hoje em dia connosco um conjunto de setores e começamos pela administração pública. De facto, a administração pública com o PRR hoje tem a capacidade de fazer investimentos como nunca teve nos últimos tempos e tem a obrigação, diria eu, de servir melhor os cidadãos e servir melhor as empresas e facilitar a vida a todo este ecossistema. Rosália, bem-vinda. Obrigada. O Ministério da Justiça muitas vezes aparece não pelas melhores razões nos noticiários, além dos casos muito famosos e mediáticos, pessoais que não vamos aqui entrar. Muitas vezes diz que a justiça é morosa em Portugal. E a tecnologia traz efetivamente essa esperança, que é a esperança de aumentar a produtividade e simplificar. Tu, que seguramente não tens nenhum concorrente teu aqui hoje em dia connosco, podes partilhar connosco qual é a agenda de transformação do Ministério da Justiça? Claro que sim. Antes de mais, obrigada pelo convite. Acho que primeiro fazer um enquadramento prévio do que é o ICFES. Portanto, o ICFES, na verdade, é a Unidade de Serviços Partilhados na área das tecnologias de informação, entre outras áreas, mas na área das tecnologias de informação para o Ministério da Justiça. E, portanto, tem a responsabilidade de desenvolver, conceber e desenvolver o que são os sistemas de suporte à atividade do setor da justiça em Portugal, que não passa só pelos tribunais, mas passa também pelos registros, medicina legal, prisões, serviços prisionais, etc. Acho que é importante também percebermos que há 10 anos que não se faz nada, portanto o desafio e a oportunidade que o PRR nos traz é única e que não se vai repetir seguramente, nem sei se alguma vez mais se voltará a repetir. E a oportunidade de passarmos diretamente do século XX para o século XXI, porque houve aqui 10 ou 15 anos que nos passaram despercebidos, pelo menos nesta área. E portanto temos agora, de facto, o investimento necessário para temos é ter a capacidade, de facto, de o saber aproveitar bem. A agenda de transformação na área da justiça passará seguramente, e antes de mais, até porque em linha com o que ambos já referiram antes, pelo reforço de equipas e capacitação das pessoas. Porque também, ao contrário do que foi acontecendo no privado, que continua a haver formação, as pessoas estão, no fundo, conhecem o que são as novas tendências, as novas tecnologias,
isso não é a realidade na generalidade dos organismos da administração pública, e seguramente não é naquele que eu estou aqui a representar. E, portanto, de facto, a tecnologia cristalizou, as soluções cristalizaram, temos sistemas muito legados, e temos agora aqui, de facto, um salto quântico para assegurar, mas também não temos as competências necessárias internamente para o poder assegurar. E por muito que possamos vir a recorrer, naturalmente, ao que é, esperemos nós, empresas como a vossa e outras, mas o que é as competências que existem no mercado, a verdade é que também temos que ter a capacidade interna de saber o que é que queremos pedir, para onde é que queremos ir, que caminho é que queremos seguir e poder acompanhar o que são esses projetos. Nós estamos completamente reféns, não é? Do que também, naturalmente, são as opiniões e as estratégias que sejam definidas por terceiros. Portanto, isto seguramente é uma área muito crítica para nós, é reforçar aqui competências em parcerias com universidades, com empresas privadas naturalmente, com o próprio INE e outras organizações, para termos aqui formação em temas como desde desenvolvimento agile, microserviços, portanto, tudo o que são estes conceitos que muitas vezes ainda são, de facto, conceitos desconhecidos dentro destas casas. Depois, naturalmente, fazer grandes investimentos no que é a área de infraestruturas e de comunicação e de computação. E, portanto, os paradigmas de cloud não podemos ser indiferentes a eles e, portanto, temos que, acho que o que eram os dogmas e os estigmas existiam e os dados na cloud versus, acho que isto já não existe, portanto, acho que esses dogmas do que é que pode ou não pode estar na cloud já está ultrapassado. Acho que há uma grande confiança e segurança hoje em dia no que são as clouds públicas, no caso, disponíveis. Agora, falta é de facto perceber que tipo de sistemas, que tipo de aplicações, que tipo de dados é que se conseguem de facto transitar para estas novas realidades, não é? E, portanto, mais uma vez, estamos a falar de sistemas muito legados, arquiteturas totalmente legadas, que não é muito fácil às vezes fazer aqui este movimento, mas este é seguramente um caminho que teremos que traçar. Depois, outras áreas de investimento. Naturalmente, um organismo como o nosso não poderá deixar de ter um SOC e um NOC, para o que é a monitorização, quer na perspectiva aplicacional, desempenho aplicacional, quer o que são temas de segurança e de cibersegurança, e aqui muito em linha, naturalmente, com o Centro Nacional de Cibersegurança e do Ciberespaço, o grupo do qual, aliás, nós fazemos parte. E, portanto, naturalmente, aqui um grande investimento e uma grande preocupação, agora no próximo ano e meio, 2 anos, de montarmos esta estrutura para suportar a atividade não só do IGFES, mas naturalmente de todo o Ministério da Justiça. Temas como Service Desk, que provavelmente é super banal para a maior parte dos meus colegas de painel, mas não é de menos para uma organização como a nossa. Naturalmente podemos dizer que sim, temos ferramentas de Service Desk, mas temos de facto que fazer evoluir, e principalmente quando estamos num organismo que presta serviços a outro, e que somos uma entidade prestadora de serviços, e portanto desde definir o catálogo de serviços, níveis de serviço, inclusive podemos determinar o que é o custo de cada serviço, ainda que ele não venha a ser imputado nem nunca venha a ser cobrado aos nossos clientes, mas de facto esta noção tem que existir, e a noção de fazer uma gestão profissional destas matérias que hoje em dia não ocorre. Contact centers, multicanal, e olha ali para a Sofia, que ela, como ex-colega também da área, uma área que ela muito acarinhou e que de facto temos que dar aqui também um salto quântico, eu diria. Portanto, são todos fragmentados atualmente, cada organismo tem o seu, um contacto telefónico não tem o mesmo tipo de atendimento, nem o mesmo tipo de resposta que um contacto por e-mail, portanto, tudo aquilo que todos vocês conhecem e que já são paradigmas no privado há algum tempo, ainda não são, infelizmente, um paradigma na administração pública e seguramente não são na justiça, e queremos fazer, de facto, também esse grande investimento em termos um centro multicanal, multiplataforma, tirando partido de agentes, e, portanto, aqui estamos a falar de agentes virtuais, naturalmente, portanto, também possam ser aqui, dar aqui algum contributo também no que são áreas de inteligência artificial que podemos trazer aqui para dentro deste panorama. Não menos importante, sistemas de gestão interna, que não existem, portanto, desde sistemas de gestão financeira, recursos humanos, tudo o que está relacionado com o planeamento, o controle e gestão de equipas, num contexto agora de teletrabalho, e que nós gostaríamos muito de continuar a promover, pelo menos no Instituto estamos a continuar a promover o teletrabalho como opção, portanto, ao contrário de outros organismos da administração pública que já optaram pelo regime presencial a full-time, nós não o fizemos, porque achamos que não é esse o paradigma que se quer para o futuro, e, portanto, temos que, de facto, também educar e preparar as organizações para que consigam ter estes novos modelos de trabalho.
É um mundo de transformação. É um mundo de transformação. Tudo que é reformulação dos sistemas, com novos paradigmas, abordagens agile, orientação em microserviços, portanto, toda aqui uma nova adoção de novas abordagens de desenvolvimento, mas que lá está, não estamos ainda preparados para, e temos que fazer este caminho, e temos 4 anos para o fazer. Apenas 4 anos para o fazer. Obrigado, Rosália. A banca é um setor que está em profunda transformação. A banca normalmente era vista de uma forma muito conservadora, até emitia uma certa imagem de conservadorismo, porque a estabilidade de um banco e a credibilidade de um banco era uma coisa sempre muito importante, mas nos últimos anos tudo mudou. Começaram a aparecer primeiras fintech e há 2 dias foi lançado em Nova Iorque o primeiro fundo de Bitcoin, e a Bitcoin hoje atingiu o máximo histórico. E, portanto, a banca está perante uma nova realidade. Maria José, perguntava qual é a agenda de transformação do milénio e da banca em Portugal para conseguir responder a toda esta transformação no Mundial. Bem, muito boa tarde a todos e também muito obrigado pelo convite. Antes de passar à agenda, deixe-me fazer passar uma ideia que eu acho que é muito relevante para enquadrar depois a exposição da nossa agenda. Eu acho que este período de pandemia acabou por ser uma fase de convergência. Os bancos apostaram todos muito na resiliência e em garantir que as suas plataformas estavam de facto prontas para um modelo de serviço que alterou radicalmente e em que passámos do tipping point e o digital passou a ser a principal plataforma de interação e de relacionamento com os nossos clientes. Além disso, a grande preocupação de estar ao lado das famílias e das empresas, com as moratórias, com as linhas Covid. E isto aproximou os clientes da banca, o que se viu, aliás, nos níveis de NPS, tanto em Portugal como na Europa. Por outro lado, a disrupção que como nós sabemos, fervilhava muito antes da pandemia e permitia quase engolir os bancos incumbentes, acabou por hibernar. Eu não falo em desaparecer, não falo em adormecer, mas de facto hibernou. Em contraste com esta fase, eu acho que agora neste novo período de pós-pandemia vamos assistir exatamente ao contrário, uma fase de grande divergência, em que os operadores, incluindo os bancos, que tenham feito o seu trabalho de casa, que estejam preparados, vão conseguir ter ganhos desproporcionais nesta nova realidade, onde a disrupção de facto vai acelerar, contrariamente àquilo que muito se fala. Eu não acho que venha tanto das Big Techs não especializadas, já acho que os grandes digital challenger banks são, eu não diria uma ameaça, mas são um competidor forte. E por outro lado, já foi aqui falado, temos as indústrias que entretanto também fizeram o seu percurso de digitalização e onde os limites tradicionais de facto desaparecem e começam a integrar serviços financeiros também naquilo que é a sua proposta de valor e naquilo que são as suas plataformas de interação direta com os clientes. E, portanto, é neste contexto em que nós, de facto, passamos de uma fase, dos últimos 3 anos, onde a nossa grande preocupação foi digitalizar a nossa oferta de banca tradicional, naturalmente inovando naquilo que é a experiência de cliente e tentando, e eu acho que com algum sucesso, equipararmos àquilo que melhor se fazia em termos mesmo dos digital challengers e das fintechs, mas agora passaram a uma fase que é uma fase de facto de diferenciação e de inovação, tanto ao nível dos produtos, fazendo evoluir os produtos tradicionais da banca, mas também com a integração de ecossistemas. Portanto, se eu agora, na apresentação da nossa agenda, dividir isto nas 3 grandes linhas, não é? O modelo de negócio, o modelo operativo e depois os enablers de talento e tecnologia. Bem, diria que ao nível do modelo de negócio nós vamos ter que jogar em 2 superciclos. O da plataforma de relação direta com os nossos clientes continua a ser absolutamente fundamental, mas onde a Customer Experience já não vai chegar termos uma Customer Experience melhor e temos que ser muito relevantes. Aliás, porque também estamos a perder presença física e algum contacto humano. E como é que isso se faz? Faz com a hiperpersonalização e, de facto, garantir que temos um modelo de aconselhamento digital muito contextual, muito personalizado
que é transversal às jornadas, quando se está a comprar um crédito pessoal, ou a fazer um investimento, ou a comprar uma casa com crédito à habitação, e até aos canais. Por outro lado, estamos a investir em produtos que têm uma componente, quer dizer, que já nascem no digital, portanto tem uma componente de software forte que transforma de alguma forma aquele conceito de produto tradicional numa experiência que vai perdurando ao longo do tempo e que traz interações muito frequentes com os clientes, que são tão importantes para esta lealdade e para esta relação direta. E por outro lado, eu acho que as sucursais e a rede física, naturalmente com outra dimensão e com modelos e formatos diferentes, vai ser uma vantagem face a novos players, desde que bem integrado naquilo que são as plataformas digitais, que ocupam hoje um papel central. É uma área onde temos feito algum investimento e vamos continuar. Depois, o outro grande superciclo, o Gabriel também falou dele, é o tema dos ecossistemas. Integração de serviços além banca, serviços terceiros. Nós estamos particularmente interessados na mobilidade e na saúde. E também o outro tema que é, a verdade é que nós gostávamos muito que tudo se fizesse nas nossas plataformas diretas, mas como é óbvio, a banca muitas vezes está no fim, não é? E portanto é natural que as nossas experiências sejam integradas naquilo que são as jornadas dos nossos parceiros, principalmente ao nível do crédito. E aí o que nós vamos ter que ser muito bons é a gerir a invisibilidade numa lógica tipo Intel Inside. E depois temos aquelas oportunidades que são muito contextuais, do PRR, alguns dos nossos clientes, de facto, com alta liquidez e que precisam de soluções de investimento que deem maior rentabilidade neste contexto de baixas taxas de juro. E estes modelos que estamos a assistir, da mudança de crédito pessoal para o Buy Now, Pay Later e o e-commerce, e claro, também já foi falado o tema do ESG, onde nós queremos ser parceiros. Muito rapidamente, ao nível do modelo operativo, de facto, a inteligência artificial, o OCR, a robotização, mas eu sou completamente contra a robotização, são processos que já existem, fazem a diferença. Nós, só para terem uma ideia, nos últimos 3 anos, as nossas operações reduziram 30% de pessoas e hoje em dia no Millennium BCP nós já fazemos aprovação e validação de documentos de crédito com modelos de AI. A decisão de preço no crédito à habitação também começa a ser feita com modelos de AI e à medida que nós vamos fazendo rollout deste tipo de tecnologias, vemos o potencial que ainda temos pela frente. E por outro lado, o tema da resiliência by design, onde a cibersegurança é absolutamente fundamental na banca, talvez seja a próxima pandemia e, portanto, domina as nossas atenções. A outra vertente é todo o tema dos dados na gestão de risco transversal. Talento e tecnologia, de uma forma muito rápida, talento e a transformação, que é quase uma transformação de pôr pernas para o ar, porque o perfil de pessoas que nós precisamos de hoje é completamente diferente. Nós não precisamos de pessoas para validar 1000 contratos do mesmo tipo, nós precisamos das pessoas que vão ajudar a configurar os modelos e a criar forças de trabalho híbridas, não é? Portanto, é de facto o grande desafio e o Agile não como um fim, como um meio, que é muito importante, porque permite dosear até a aproximação que se tem. Em termos de tecnologia, fizemos uma grande aposta. Aliás, estou a ver aqui um colega meu que é muito responsável por essa grande mudança, que é a criação, de facto, de capacidades fundacionais de base zero, mas que sabemos que é uma coisa que vai demorar uns 5 anos, mas estamos a fazê-lo de uma forma a que possamos ir tirando partido à medida que avançamos. E, portanto, passámos de uma fase em que essencialmente construímos e fomos aplicando ali e aqui, e agora vamos passar a uma fase em que vamos aplicar muito mais e construir menos, mas é isso que nos vai dar esta vantagem, esta diferenciação que ambicionamos. Muito obrigado, Maria José. Um outro setor que está no olho do furacão da transformação, obviamente, é o setor das telecomunicações. Ontem vimos o Primeiro-Ministro tecer duras críticas ao Presidente da Anacom por o leilão dos 5G, é um tema absolutamente histórico. Mais do que um Presidente de Comissão Executiva de Empresas de Telecomunicações em Portugal, também já pediram a demissão do Presidente do Regulador. Mas não estamos hoje aqui para falar do tema do leilão, que nunca mais termina. Jorge, ia-te pedir para explicares como é que está a ser a transformação na nós e como é que ela beneficia os vossos clientes também. Muito bem. Bom, antes de mais, muito obrigado pelo convite. E também uma nota, uma amizade de longa data aqui com o David e dar aqui, juntar-nos os parabéns do Nexcellence, nota muito pessoal sobre o tema. Deixa-me começar e se calhar
começar da seguinte maneira, porque o nosso percurso, e o período da pandemia, para nós, foi uma realidade um bocadinho diferente, quer dizer, foi diferente para todas as empresas, mas nós acabámos de estar aqui um bocadinho no olho do furacão e muito da realidade de as pessoas recolhiam a casa, eu estava aqui a falar, estávamos on-site, as minhas equipas estavam on-site, exatamente para todos poderem remotizar. A nossa realidade e a maneira como nós olhamos para a saída deste período é um bocadinho diferente. Isso acaba também por se refletir na agenda de transformação, que eu uso, e uso duas palavras para tentar qualificar um bocadinho como é que é a nossa agenda. Uma delas ela é bastante extensa, se calhar não tão extensa como o desafio que a Justiça tem, porque já tínhamos um caminho feito, mas é bastante extensa, e a segunda palavra que eu uso para a descrever é consequente. E tendo já acompanhado muitas empresas e tendo participado em muitos destes processos, porque acabamos sempre de ter uma lógica de parceria, eu acho que este tema da consequência é efetivamente diferente da maneira como o estamos a fazer. E se quiserem, elaborando um bocadinho no tema da consequência e porque é que ela é diferente, é importante perceber o que é que este período pandémico e como é que nós saímos deste período pandémico, como é que isto nos impacta a nós. Porque nós temos aqui uma realidade dupla. Por um lado, como é um bocadinho evidente para toda a gente, os nossos serviços, se alguma coisa, tornaram-se mais críticos ou tornaram-se mais evidentes, estão na base de todas estas transformações, de todos os modelos de trabalho remoto, etc. Se nós não tivermos uma rede de telecomunicações, se não tivermos estes serviços a funcionar 24/7, nada disto que estamos aqui a falar é possível e, portanto, se quisermos, por um lado, a criticidade dos meus serviços aumentou ou tornou-se ainda mais visível do que aquilo que era no período pré-pandemia. Isto é um dos lados da equação. O segundo lado da equação é, se quisermos, o lado escuro da equação que tipicamente não falamos, que é, com este período, o setor das telecomunicações já tinha um desafio que é um bocadinho diferente da realidade das empresas, porque eu compito com empresas que vendem os seus serviços a zero. Eu acho que é uma realidade que nenhum de vós tem, que é, imparcialmente, mas todos os meus serviços eu compito com pessoas que vendem a zero. Porque se eu te compuser os serviços que eu vendo como ver vídeo, eu compito com o YouTube e as pessoas não pagam, não estão habituadas a pagar pelo YouTube. As pessoas mandam mensagem por WhatsApp e não pagam pelo WhatsApp. Se quiserem falar com os meus filhos, se eles mandaram um SMS, eles não registram sequer que aquilo existiu, mas têm que lhes mandar um WhatsApp ou os Discords, como já estávamos aqui a falar há pouco, têm que usar outros modelos e isso são serviços que eu compito que são a zero. São alternativas que existem aos serviços base, para além da conectividade base, que eu compito a zero. E, portanto, o que nós desenhamos, e tendo essa noção, e reparem, isto se calhar para a nossa geração, como temos o histórico do pagamento, mas pensem nos nossos filhos, a descontinuidade que existe na geração que vem a seguir, que nunca pagou e que não conhece outra realidade do que consumir todos estes serviços a zero. E, portanto, nós desenhamos o nosso caminho com base nessa assunção de que eu vou lidar com uma descontinuidade e, portanto, vou lidar e vou competir com alguém que, na prática, vende serviços equivalentes àqueles que fazem parte da minha proposta de valor a zero e, portanto, para todos eles, eu tenho que sempre, numa de 3 dimensões, estar a jogar. Eu tenho que ser ou mais rápido, ou mais barato, ou melhor. Numa destas 3 equações eu tenho que estar. E a minha agenda constrói-se a partir desse caminho. Ou seja, eu para cada uma das componentes da minha proposta de valor, eu estou sempre a tentar identificar caminhos, investimentos, apostas, que trabalham numa ou mais destas dimensões para cada uma dos serviços que eu tenho. E, portanto, daí a palavra da consequência. Não há outro caminho do que fazer esta transformação acontecer. E se alguma coisa saiu deste período de pandemia é a necessidade absolutamente imperativa de fazer as coisas acontecer. E, portanto, para nós, a nossa agenda, e tentando não entrar em muito detalhe, nós quando falamos em digital, no meu contexto, eu não falo no digital como mais um touchpoint. Para mim, o digital e tudo o que eu estou a fazer o digital é o que vai ser os processos de trabalho e a lógica que está a ser montada não é como o digital é uma componente aditiva àquilo que eu estou a fazer, é absolutamente substitutiva. Temas como AI, ML, Analytics não são um complemento.
é o ponto de partida. Coisas como, se eu estou a desenhar processos de pricing, o processo de pricing não é informado pelo AI ou pelo machine learning. É ao contrário. Eu faço a reversão, tenho que fazer a reversão, dada a consequência e o imperativo daquilo que estava a mencionar antes. Da mesma coisa, a terceira grande eixo é o tema da cloud, e, portanto, nós não olhamos para a cloud, e aqui a palavra cloud tem as costas muito largas, não olhamos como uma lógica de infraestrutura ou flexibilidade, ou um ganho de flexibilidade em sede da maneira como olhamos mas para todas as práticas e para como é que gerimos todo o life cycle de gestão da infraestrutura e do software que está lá assente. Porque, novamente, usando a analogia que eu estava a fazer antes, se eu estou a competir com uma pessoa que põe uma release por dia a trazer benefícios em ganhos, eu se calhar não vou chegar a um dia de releases por um dia, mas não posso viver numa realidade do antigamente em que eu faço releases de 2 em 2 meses ou 3 em 3 meses e que tenho todo um ciclo de teste e tudo mais. E, portanto, a transformação é este nível, é ao nível da consequência. Okay? Portanto, a nossa agenda tem esta característica um bocadinho diferente, porque sabemos que chegamos à conclusão que não há um outro cenário. O cenário ou é este, ou nós não vamos ser aquilo que somos hoje. Claramente, vamos ser uma coisa diferente. Jorge, já agora aproveito aqui a deixa sobre essa questão das entregas mais rápidas e de haver aqui um alinhamento total, uma integração total entre o digital e o negócio. E se calhar lançava aqui uma outra pergunta aqui ao nosso painel. Ou seja, aqui, obviamente, fala-se daquilo que o digital pode fazer ao nível dos modelos de negócio, relação com clientes, aquilo que é necessário alterar em termos de competência, aquilo que é necessário alterar em termos de infraestrutura digital, mas o que é necessário alterar em termos organizacionais para se conseguir essas entregas rápidas? E quem é que é responsável pelos projetos? É o IT, é o negócio? E fala-se muito desses novos modelos Agile, mas ainda, enfim, há um desafio grande por parte das organizações que já têm eu não gosto da palavra legacy, mas tem um histórico, não é? Muito grande organizacional. Quem é que é responsável por esse quem é responsável, ou seja, quem é que depois vai responder? E eu começava aqui pela Rosália. Para seguirmos a mesma ordem, para deixar o Jorge já aflorou aqui um pouco o tema. O que vocês, para além dessa agenda, o que estão a mudar em termos organizacionais? E quem é que vai ficar responsável pelo orçamento? Bem, isso é o grande desafio. É mais um dos grandes desafios que temos. Naturalmente que nós queremos trazer as partes envolvidas a fazerem parte da discussão e da definição dos novos modelos e, portanto, quebrar também o que era o paradigma da empresa de desenvolvimento, se quisermos, que recebia um conjunto de requisitos e que depois desenvolvia produtos que depois demoravam 3, 4 anos até estarem prontos e serem entregues ao mercado. Portanto, nesse contexto já temos feito aqui alguns exercícios, seguindo um bocadinho quase já uma abordagem agile adaptada, vou-lhe chamar assim, porque senão estaria a ferir o conceito de uma abordagem agile, mas em que de facto já estamos a trazer as partes interessadas a fazerem o desenho e a construção da solução connosco. E, portanto, de uma forma iterativa. E, portanto, vamos fazendo o desenho da solução, vai-se implementando, vai-se logo testando, vamos desenvolvendo novas funcionalidades e, portanto, já estamos a fazer um bocadinho este modelo com pessoas que seriam, se calhar, impensáveis, nomeadamente magistrados. Portanto, nós estamos a trazer, efetivamente, magistrados, juízes, para fazerem esta discussão connosco e para desenharem ecrãs e para desenharem as interações e como é que os fluxos podem funcionar. E, portanto, é uma experiência, nessa perspectiva, de facto, muito gira. Agora, temos, de facto, aqui um desafio muito grande, porque também, mesmo em termos, mais uma vez, de competências, por um lado, vamos ter uma enormes e imensidade de projetos a desenvolver no muito curto prazo e nós não temos competências também de gestão de projetos dentro de casa. E, portanto, naturalmente que montar aqui um PMO Office é alguma das primeiras coisas que deveria ser importante fazer, ter um verdadeiro departamento de arquitetura, portanto, sermos de facto, fazemos aqui a concepção do que é que deve ser a arquitetura dos sistemas de informação e das tecnologias que vão para a justiça e que sirva de pedra basilar para todas as peças que venham a ser desenvolvidas, seja por nós, seja por outros organismos, aliás, exatamente em linha com o que foi referido antes, porque há outros organismos que vão estar a desenvolver as suas aplicações e que vão estar a desenvolver a resposta às suas necessidades de negócio, mas temos de ter aqui uma framework que não temos, não é? Portanto, isto, de facto, é um dos grandes desafios também que temos aqui,
em termos da nossa estrutura de organização. Temos que montar aqui um departamento, uma unidade, departamento eu não gosto do tema, mas uma unidade de arquitetura, uma unidade focada na inovação, focada em fazer testagem de soluções novas, trazer e introduzir novos conceitos, podermos explorar em que é que o blockchain pode ser aplicado, fazermos pilotos, testarmos os conceitos para depois podermos então implementá-los efetivamente. Depois acho que também temos de fazer ainda aqui uma grande alteração em termos do que é a separação de um digital factory, se quisermos, portanto, de facto as equipas que estão a desenhar e a desenvolver as novas soluções nesta abordagem mais colaborativa do que é a manutenção e a operação das soluções, porque hoje em dia não existe, pelo menos na casa que eu represento não existe. É uma amálgama, não se sabe onde é que começa uma, onde é que termina a outra, as responsabilidades estão muito diluídas e, portanto, é muito difícil gerir isto. E depois acho que há um fator relevante e que se pode aprender muito com o que é a experiência do privado, que é termos de facto também aqui unidades de compra especializadas nestas matérias e, portanto, temos que ter aqui departamentos de compra a dar suporte a estas áreas e que de facto percebam de como é que se compra IT, como é que se compram projetos, como é que se compra tecnologia, como é que se compram recursos ou projetos de consultoria e que eu acho que é um grande calcanhar de Aquiles em todas as organizações da administração pública do modo geral. Portanto, estas são... Agora, temos algumas limitações, que é naturalmente que nós não conseguimos agora reinventar aqui, não é? E montar as caixinhas da forma como entendemos. Portanto, tem que ser com alguma criatividade, porque naturalmente as orgânicas estão definidas, estão publicadas em legislação, estão algo cristalizadas e, portanto, temos que gerir aqui um bocadinho na camisa de varas. Certo. Outro desafio, não é? Isso processual. Maria José, no milénio, enfim, o digital já está completamente entranhado no negócio. Quem é responsável pelo budget? Bem, nós temos uma experiência que eu acho que é muito positiva. Nós, há cerca de 2 anos e meio, mais ou menos, quando iniciámos, de facto, o nosso programa, criámos uma rede de mini startups naquilo que são as áreas do digital. E as áreas do digital reportam a mim e as áreas de tecnologia também me reportam a mim, portanto, também isto talvez facilite, não é? Mas criámos então esta rede de mini startups, que chamamos pomposamente Labs, e que estão, de facto, organizados de acordo com as grandes jornadas. Há um lab de investimentos, há um lab de crédito à habitação, há um lab de crédito pessoal, etc, etc. Começámos com 2 labs, um de crédito pessoal e um de investimentos. Cada um destes labs tem pessoas especialistas em digital. Algumas foram convertidas, outras que já nasceram assim, digamos. Tem os recursos da IT que trabalham principalmente ao nível do front-end e do middleware, mas muitas vezes não das camadas acima, quando isto está tudo interligado. E depois tem também, e nisso eu acho que fomos precursores, trouxemos para casa e criámos em casa uma capacidade de design e de customer experience e de user research muito forte. O Gabriel sabe disso, eu vivo há muito pouco tempo em Portugal, tive 17 anos na Polónia, onde estes temas já eram a prática comum e, portanto, foi uma das primeiras coisas que foi óbvia que nós deveríamos ter. E nestes labs depois, numa base frequente, mas não permanente, temos as áreas de produto, temos a compliance e o legal, que são absolutamente fundamentais num setor tão regulado como o nosso. E o que é que nós, de facto, conseguimos ganhar? Conseguimos ganhar velocidade, e conseguimos ganhar uma coisa que eu às vezes ainda acho que é mais importante, que é a capacidade, como eu costumo dizer muitas vezes, de fazer o pino, que é de ver aquilo que é uma jornada de cliente, aquilo que é um processo de cliente que disponibilizamos nas nossas interfaces diretas e que agora não tem o intérprete, que é o nosso colega da sucursal, do ponto de vista do cliente. Portanto, como digo, começámos com 2, crescemos para 15, não foi um processo super fácil, fomos fazendo de forma faseada. A essa altura tivemos que criar também uma framework,
porque estas equipas é-lhes dada bastante liberdade para desenharem as soluções dentro de determinados objetivos, mas depois são muito accountable, são muito medidas, têm objetivos de negócio, têm objetivos de satisfação de cliente. Às vezes menos tempo, é uma área que ainda temos que melhorar, mas eu acho que tem resultado muitíssimo bem. É claro que agora... E outra coisa que eu ia dizer, porque eu acho que é muito importante, permitiu focar a nossa agenda. Uma das coisas que eu acho que é muito importante nas transformações digitais é fazer escolhas. E é tão importante escolher aquilo que se vai fazer como aquilo que não se vai fazer. O pior que pode acontecer é ficar completamente a querer responder a tudo e a qualquer coisa que os nossos competidores lançam, em vez de facto focarmos, porque isto também nos dá de facto essa velocidade. E como eu estava a dizer, permitiu, de facto, todas estas vantagens que nós reconhecemos no digital, mas também teve um efeito contaminador positivo naquilo que são as áreas mais tradicionais e continuam a trabalhar porque têm que vir colaborar com estas equipas. Agora, não é longe de ser um caminho determinado. Nós agora temos o mais difícil para fazer, que é perceber mesmo como é que este modelo pode escalar e em que moldes nas outras áreas, mesmo no resto do IT, por exemplo. Porque isto está essencialmente nas áreas digitais. Mas, como eu digo muitas vezes, eu acho, e o que me preocupa é quando às vezes há grandes programas ou a ambição de haver grandes programas em que tudo fica a trabalhar em Agile. E eu acho que, de facto, o Agile não é o objetivo. O objetivo é velocidade, é inovação, é capacidade de desenhar aquilo que são as práticas do dia-a-dia. Portanto, nós vamos ter que ir guiando este processo de acordo com estes objetivos. Acho essencialmente que é muito importante, porque há uma coisa que existe principalmente nas empresas grandes, há um overmanagement e um underled, como eu costumo dizer, não é? E preocupamos-nos muito se os projetos estão, as tarefas estão todas bem planeadas, estão dentro do prazo, não estão dentro do prazo. Acho que este partir de tarefas, ir acompanhando blocos, desafiando muito e as pessoas verem de facto as coisas depois a acontecerem, tem resultados muito positivos. Bem, obrigado, Maria José. Jorge, voltando aqui, lançaste o tema, portanto, se explicar como é que não é nós, quem é responsável. Olha, se calhar vou-te responder de uma maneira um bocadinho que não estás à espera, mas eu depois elaborei um bocadinho sobre o tema. É responsável quem quiser ser responsável. E vou elaborar sobre o que é que eu quero dizer com isto. Nós temos um percurso, fizemos um percurso e já temos um caminho longo de maturação em cima de um conjunto de frameworks. Nós já temos o nosso flavor de Agile e de DevOps em diferentes áreas, mas eu gostei muito agora aqui desta expressão do overmanagement porque efetivamente uma das coisas que nós detectámos logo no princípio foi exatamente o problema de sim, nós quebrávamos as barreiras entre as funções e as hierarquias, mas depois o que acontecia era, naquelas práticas e nas frameworks, os fóruns de épicos, as discussões, etc., aquilo na prática depois replicava-se, na prática acabávamos por ter 2 vezes as mesmas reuniões, porque depois acontecia, a própria estrutura tentava voltar a forçar em cima. E um bocadinho a chave para tentar, e reparem, não entendam das minhas palavras, acho que longe de nós termos a fórmula otimizada sequer, nem sequer a certa, longe disso, mas acho que já aprendemos algumas coisas. E, na realidade, o processo de transformação, sim, tem que ter uma framework, mas mais do que tudo tem que ter a pessoa certa para empurrar. E essa pessoa certa pode vir de qualquer uma das áreas. Nós criamos uma pool, juntamos as pessoas dentro de negócio, entre tecnologia. Eu tenho uma vantagem porque o meu negócio, nesta discussão, porque o meu negócio é muito tecnologia, parte muito de tecnologia, portanto, não tenho uma clivagem tão grande que outras empresas têm entre... Estão ali as pessoas que antes estavam na subcave 1 e depois os do negócio lá em cima. Não, eu tenho um ponto de partida um bocadinho mais fácil, porque
todas as pessoas já falam mais ou menos a mesma língua, portanto, é mais fácil esta transição, comparado aqui com os outros 2 exemplos que temos no painel, mas a verdade é que no final do dia a chave é identificar a pessoa certa que se queira responsabilizar, que entenda exatamente o problema e toma ownership do tema. E depois nós o que temos é essa capacidade... Quem é responsável pelo orçamento? Quem é responsável pelo orçamento? Quem é que aprova o investimento? Há algum departamento que centraliza Repara, esse... nós temos o processo normal, isso não mudou. Ok. Nós isso não mudamos. Mas depois, repara, tudo isto passa pela depois a responsabilização das equipas. Porque se eu voltar a cair na mesma prática de impor as mesmas regras, as pessoas vão reverter às mesmas práticas do antigamente. Parte da chave é responsabilizar as pessoas e depois identificar qual é a pessoa certa que vai assumir o ownership. E podem ser pessoas que não estás à espera. Tu podes ter pessoas de tecnologia que assumem funções mais de negócio, usando terminologia antiga, e vice-versa. Agora, para isto funcionar, nós também temos aqui um conjunto de coisas das quais não abdicamos. Ou seja, nós deixamos este caos criativo, chamemos-lhe assim, com algumas fronteiras. Há coisas que nunca são postas, que não são, sobre as quais não há liberdade. Falou-se aqui do tema da arquitetura. Para mim, no nosso caso, a arquitetura de sistemas, a arquitetura das plataformas, é um given, é uma restrição que é dada a estas equipas. Exatamente porque há se quisermos, um desafio maior de eficiência, voltando àquele ponto, do meu ponto original, há certas balizas que eu tenho que alcançar e, portanto, se quisermos, há um conjunto de mandamentos que não são, podem ser postos em causa, em sede própria, mas que tipicamente para as squads é um given. Há um conjunto de temas que é um given, de trabalhar em determinadas condições, com determinadas arquiteturas, com algumas pré-escolhas. Fora isso, nós damos liberdade e responsabilizamos as pessoas. Porque é a única maneira de conseguir. E depois, quem é que assume? Eu tenho projetos de engenharia, usando aqui a versão linguagem antiga, que são levados mais pelas pessoas antigas das operações. Tenho temas de operações que são levados. O que acontece aqui é o IT fusiona com o suporte, a engenharia fusiona com as operações, o desenvolvimento... Deixa de haver, na realidade, isto tudo se fusiona. É fácil? Não é. É difícil, é muito difícil. Em particular, a tentação de não deixar cair na metodologia antiga. E, portanto, tentar sempre navegar essa linha é difícil, porque se de repente, reparem, eu agora estou numa fase má, começo a discutir o budget, estamos todos a entrar na fase do budget, começa tudo mais ou menos aqui a reverter a práticas antigas, para depois nós voltarmos a tentar reequilibrar a máquina, mas a ideia é tentar criar esta noção. Nós não criámos tão forte o conceito de mini-startups, mas é um bocadinho... Eu creio que no vosso modelo que estavam à procura é um tema de responsabilização das pessoas, de ownership dos temas. E a capacidade é alocada certo. As equipas. Quer dizer, o budget eu acho que perde um bocadinho de relevância. O budget continua no IT e continua a ser monitorizado, não é? Mas o ponto inicial é dizer aquele lab tem esta capacidade. E agora, acima de tudo, garantir que o lab sabe quais são os objetivos, tem claríssimos quais são os objetivos. E depois isto exige imenso de nós. Eu, por exemplo, estou em reuniões com todos os labs, onde desafio permanentemente tudo e naturalmente, tento motivar para que se atinjam os objetivos que estão definidos, que são geralmente objetivos de negócio, mas também, naturalmente, objetivos de consumo de capacidade. Mas acho que no caso do Millennium BCP é mais fácil, porque está tudo debaixo do mesmo chapéu. Enquanto no caso da nossa, se calhar, mas quer dizer, as contas têm que ser dadas, toda a gente tem, mas as contas têm que ser dadas à mesma e tem que haver transparência nelas, não é? Sim. Mas a nossa experiência não é, se alguma coisa, há maior transparência e sanidade nas conversas dos trade-offs. Porque tipicamente o que acontece nas nossas discussões, destas práticas do Agile, dos fóruns de épicos, a equipa, que é composta de múltiplas valências, não é? Tem uma proposta. E, portanto, quando a proposta vem, já incorpora um conjunto de trade-offs que já tem, pelo menos no ponto de partida, uma visão, no nosso caso, uma visão do negócio
normalmente terminologia antiga, uma visão da tecnologia, e já vem um trade-off. Eles podem... Já tive situações em que a equipa diz, mas o pipe que eu tenho não chega para o desafio que temos. Tudo bem, mas o trade-off que estamos a pedir é este. E vem. E as conversas são muito... No nosso caso, a nossa experiência, eu classificarei as conversas de muito... Quando comparo os dois modelos, o mais antigo e este, muito mais transparentes, porque temos uma espécie de fight club, às vezes, entre as ideias em que se discute o mérito, e as pessoas, para discutir o mérito, têm que ser transparentes. Eu acredito nisto, ou estou disposto a fazer isto para ter isto, e são bastante transparentes e bastante sãs. Nós não temos aqui um efeito, se alguma coisa, comparado um com o outro, diria que são bastante mais transparentes e bastante mais sãs. Muito bem. Jorge, tu tens um percurso interessante porque tu academicamente fizeste escolas de gestão, grandes escolas de gestão a nível mundial. Hoje em dia estás a gerir a área de tecnologia de um operador de telecomunicações e nós no Future Enterprise Show temos terminado sempre com uma nota pessoal dos nossos convidados. E tu, neste teu percurso pessoal e profissional, seguramente leste muito. Gostava que partilhasses connosco algum dos livros que te marcaram ou que nos últimos tempos tens lido. Sim, então eu posso-te dar, como me pré-avisaste, tive tempo para pensar. Não era para dizer Não, eu tenho um mau hábito de abrir demasiados, ter vários livros sempre em simultâneo em ler, mas pensei, tenho três recomendações, três sugestões de caráter diferente. Um que é muito recente, que eu gosto muito, eu ouço o podcast, chama-se Exponential Age, é do Azeem Mazar. Acho que tem um resumo bastante interessante. É um bocadinho bias, no sentido que exagera um bocadinho naquela lógica de tudo tem que ser uma plataforma e tudo tem que escalar, que depois na vida real nós sabemos que não é exatamente assim, mas faz um bom trabalho de desafio e de resumo de principais tendências. Acho que um livro que eu recomendaria, porque fala de uma jornada e de uma história, eu acredito muito que as ideias vão e vêm, mas as histórias tendem a ficar, e portanto há um livro que é provavelmente já conhecem, é mais antigo, que é o The Phoenix Project, que é um bocadinho uma espécie de meta para aqueles que são mais de gestão, mas agora numa realidade mais de um contexto de uma empresa que tem que fazer uma viagem aqui para os DevOps e tudo mais, altamente recomendado, porque é uma história e, portanto, tocando nos conceitos. E depois de uma nota mais pessoal, um livro que eu li estas férias, porque eu acho que é só para manter a sanidade, é o Why We Sleep, o tema do sono e a necessidade que nós temos que encontrar esses equilíbrios e ter aqui algum grounding nesta nossa realidade e desafios que temos, e portanto altamente recomendado, by the way. Jorge, eu acho que vou comprar esse. Não é de gestão. Reforça a necessidade de dormir e recomendo a toda a gente 8 horas de sono por dia e a vossa vida mudará, garanto. Eu preciso. Maria José, conta tanto tempo a viver na Polónia, algum autor polaco para nos propor ou nem por isso? Por acaso há um livro de uma americana que casou com um polaco, da Anna Applebaum, The Twilight of Democracy, que eu adorei. Por acaso não ia falar nesse, mas já que falou, adorei esse livro, acho que é excepcional na explicação do fenómeno do populismo. Como sabemos, é um tema muito presente hoje em dia na Polónia, e para quem viveu na Polónia, principalmente, é um livro super interessante, mas mesmo para quem não viveu, explora muito o regime desses países, também o tema do Brexit e na altura que se estava a passar nos Estados Unidos com o Trump. É um livro muito interessante. Mas um livro assim mais recente que eu tenha lido, não é que eu tenha muito tempo, porque entre todo o trabalho e os temas regulatórios e os papéis todos que temos que ler constantemente, há um livro muito interessante que eu li no início do ano, que é um livro de um jornalista que eu acompanho há muitos anos, porque como vivia fora muitas vezes só via a CNN, que nem sempre é imparcial, mas este jornalista, que é o Farid Zakaria, tem um show, aliás, semanal, e depois até escreve no Washington Post, e até se pode subscrever uma newsletter que é super interessante. É uma pessoa que eu acho que não tem uma agenda, portanto, para jornalista é muito bom. É muito humilde, eu acho que ele
já é indiano, vive há muitos anos nos Estados Unidos e, portanto, consegue avaliar o que se passa em cada país com tolerância e à luz do que é importante em cada país e tem sempre algo novo a dizer que nos faz pensar. E escreveu então um livro que se chama 10 Lessons for a Post-Pandemic World. Não é um livro muito sobre a pandemia, apesar de até começar a explicar-nos com dados os triggers para uma pandemia, que ele, aliás, tinha antecipado em 2017 como pudesse vir a acontecer e que iríamos querer muito ter colaboração global num cenário desses, mas depois levanta temas muito interessantes e não vou agora aqui estar a elaborar sobre eles, mas, por exemplo, lembro que sobre os governos, e dá exemplos à esquerda e à direita sem tirar partido, que eu acho que é sempre muito saudável, sobre a importância de menos governo, mas com mais qualidade. E o que é que isso deve significar e explicando a importância que isso teve até na gestão da pandemia. E depois fala muito neste tema que hoje em dia está muito em voga e é uma discussão muito presente, deixando a esperança de que está nas nossas mãos decidir o que é que queremos. Portanto, ele usa a pandemia mais como um ponto de inflexão histórica, que é o evoluirmos para sociedades populistas, nacionalistas, muito protecionistas, ou, em contrapartida, trabalharmos mais e de forma melhor os temas da globalização, naturalmente protegendo os casos que acabaram por surgir nesta pandemia em termos de supply chain e de resiliência, mas naturalmente não voltar atrás e até com uma inspiração da Segunda Guerra Mundial a pensar de facto num futuro mais global que traga mais valor para todos. Muito obrigado. Rosália, estamos já mesmo em cima do nosso tempo, mas queres partilhar algumas das tuas sugestões? Vou partilhar 2 sugestões, porque foram mais marcantes neste meu último ano. Portanto, foi um ano de grande transição, até pessoal para mim, não é? De grandes multinacionais agora para a administração pública. O Hit the Refresh, de Satya Nadella, que foi um bocadinho inspiracional também, até para a minha própria jornada depois aqui agora no Instituto, porque no fundo é a história também de como é que, quando o Satya assume a liderança, no caso da casa Microsoft, e de como consegue transformar uma casa muito orientada a produto numa casa orientada a serviços, com toda a reorganização, a estruturação que ele fez e com sucesso. E, portanto, como é que também se consegue quebrar aqui tabus e resistências internas. E, em linha com isso, um outro livro que eu gostei muito, que é Força do Hábito, que eu recomendo a toda a gente, provavelmente já muitos leram, e que de facto explora muito de como é que nós interiorizamos alguns hábitos, como é que conseguimos quebrar alguns hábitos e, portanto, também como é que conseguimos induzir e ajudar outras pessoas, eventualmente, a perceberem-se alguns maus hábitos, como é que conseguimos quebrar esses hábitos e instituir hábitos novos e saudáveis, quer a nível pessoal, quer a nível organizacional, naturalmente. Muito obrigado a todos. Tivemos hoje connosco, então, 3 executivos representativos de setores muito relevantes, que nos vieram explicar não só qual é a agenda de transformação das suas organizações, mas também como é que isso se faz, quer a nível de mudança organizacional, quer a nível da utilização de tecnologia. Queria-vos agradecer imenso a presença de todos hoje. Obrigado, David, mas obrigado sobretudo àqueles nossos convidados, Rosália, Maria José, Jorge, obrigado por participarem mais uma vez. Parabéns à Nexcellence pelo excelente ano, por esse crescimento e pelo esse trabalho de transformação e apoio também a esse ecossistema nacional. E assim terminamos mais um Future Enterprise Show muito especial, uma iniciativa da IDC, em parceria com a 9 IMS e com o apoio da Nexcellence. Muito obrigado e até breve. Nexcellence by Glint. Uma parceria para criar o futuro digital, com respostas baseadas em experiência, com dimensão e ambição, com uma visão global e talento nas competências mais inovadoras. Nexcellence, powered by Glint. Knowledge to empower.